Marcos 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, Mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás! Por que não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito disso que nós ouvimos do capítulo 8 de Marcos, onde nós vimos a narrativa de Marcos descrevendo uma situação onde existia uma grande multidão que acompanhava o Senhor Jesus e Marcos diz que esse povo estava num deserto e eles não tendo o que comer, o Senhor Jesus ali preocupado com a situação deles. E a preocupação do Senhor Jesus, querido, diz, a narrativa de Marcos, que diz o seguinte, ó, o Senhor Jesus fala: há 3 dias que esse povo está comigo e não tem o que comer, esse povo está aqui comigo me acompanhando e agora eu vou despedi-los, vou mandá-los para casa e eu sei que eles estão em jejum e eu não quero que eles desfaleçam no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Querido, isso tem um significado tremendo para nossas vidas, essa palavra do Senhor Jesus. Porque olha o entendimento que nós temos desse versículo, querido, na qual o Senhor Jesus fala que uma multidão estava com ele há 3 dias sem comer. Imagina essa situação. Uma multidão diz respeito a vários tipos de pessoas. Uma multidão fala de homens, mulheres, jovens, crianças. E o interessante é que esse povo estava no deserto há 3 dias sem comer. Então, só por análise desses 3 dias na companhia do Senhor Jesus, nós temos o seguinte ensinamento disso, queridos, que quando você está na presença de Deus, que você vive na vontade de Deus, na presença do Espírito Santo no seu coração, ouvindo o ensino da palavra de Deus, eu quero te dar uma notícia, querido, que essa palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, discernindo todos os intentos do pensamento e do coração. Isso diz respeito que essa palavra de Deus penetra dentro do nosso coração, penetra dentro das nossas vísceras, dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo, de juntas e medula, e traz uma saciedade, traz um conforto, traz uma segurança. Por isso que o Senhor Jesus falou para o demônio, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse aqui é um exemplo claro. Esse versículo fala a respeito de um exemplo claro, o que faz a palavra de Deus dentro do nosso coração, querido. É uma palavra que aquieta nossos órgãos, aquieta nossas vísceras, nossa mente, nosso coração, nossos órgãos. Há uma saciedade, há uma paz. Essa população, essa multidão, ficou há 3 dias com o Senhor Jesus. E nesses 3 dias, eles não tiveram fome. Eles estavam ali se deleitando com o ensino dessa palavra que é poderosa, querido. Uma palavra que transforma, que nos traz a paz, nos traz a vida, nos traz o regozijo, a alegria do Espírito Santo, o poder de Deus dentro do nosso coração, o poder de Deus que nos transforma, nos dá segurança, nos coloca num lugar de fortaleza, nos coloca num lugar seguro, num lugar que nos abastece. Por isso que o Senhor Jesus diz que de nosso interior fluirão rios de água viva. Isso é um poder que nós não conseguimos entender, querido. Que nós temos que entrar nisso, crer na palavra do Senhor Jesus e entrar nessa fé, entrar nessa dimensão de fé. É esse exemplo que o Senhor Jesus está dando a respeito do que significa andar com Ele, estar acompanhando Ele, mesmo numa condição de deserto. Mesmo numa condição de deserto, querido. Mesmo não importa o deserto que você esteja passando, a dificuldade, a luta. Se o Senhor Jesus estiver com você, vai haver paz, vai haver segurança, saciedade. Não vai haver lamentação. Imagina uma multidão onde tinha crianças. Não tinha crianças chorando, se lamentando de fome. Não tinha mães se preocupando, correndo atrás de criança, né? Chamando a atenção de criança, com briga entre crianças, porque existia uma multidão de pessoas ali.
homens, né, preocupados. Não, ali existia uma paz, era uma multidão que vivia, que ali estava se deleitando simplesmente com o ensino do Senhor Jesus. Querido, isso é poderoso para nós. Isso tem um significado tremendo para nossas vidas. Para nós termos esse conforto, para nós termos essa certeza de que quando nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, tudo se resolve. O reino de Deus está dentro do nosso coração. O reino estabelecido por Deus, a presença dEle, é o lugar mais seguro que nós podemos ter, querido. É a própria vida de Deus conosco. Nós já vivemos o reino do céu. Nós já vivemos, não importa as condições de deserto que nós vivemos. E aí o Senhor Jesus diz na palavra que Ele ia despedir essas pessoas. Ele ia mandar para a casa deles. E nessa jornada de mandar para casa, eles iam sair da presença do Senhor Jesus. E saindo da presença, o Senhor Jesus diz, olha que eu vou deixar eles em jejum. Quer dizer, esses homens já estavam, essa multidão estava há 3 dias com o Senhor Jesus. Então Ele diz, olha, eu vou despedir a eles em jejum. E vão para suas casas. E a preocupação do Senhor Jesus e eles vão desfalecer no caminho, porque o Senhor Jesus já não está mais com eles. Eles só estão se dirigindo para casa. O Espírito Santo não tinha sido derramado ainda nessa época. E o Senhor Jesus já sabia dessa preocupação. Falou, olha, eu vou despedir eles em jejum, eu preocupo para eles não desfalecerem no caminho, porque alguns deles vieram de muito longe. Olha, o olhar de Deus e a visão que Deus tem sobre a vida do homem, a preocupação que Ele tem. Ele recebeu aquela multidão que acompanhou Ele ali no deserto durante 3 dias, e no momento que o Senhor Jesus ia despedir essa multidão, Ele se preocupou, porque Ele sabia que essa multidão até então estava sendo alimentado pela presença dEle, estava recebendo um alimento espiritual que sobrepõe sobre qualquer condição da carne, querido. Há uma saciedade, a palavra de Deus dentro do seu coração traz um conforto para os teus órgãos. Por isso que essa palavra cura, sara, ela tem um poder de regeneração, ela tem um poder de transformação, ela tem o poder de trazer saúde para o nosso corpo. A própria palavra de Deus diz, e em Salmo 119, que essa palavra ela cura, ela é saradora, ela tem um poder que cura dentro de nós. É isso que o Senhor Jesus está demonstrando nesse versículo, mostrando que a presença dele traz essa saciedade. E aí então, nesse momento deles despedir, ele se preocupou. Então os discípulos chegaram para ele e falaram, Senhor, mas como nós podemos saciar a fome desse povo, porque não tem pão no deserto? Onde é que nós vamos arrumar pão nesse deserto para alimentar tal multidão aqui? E o Senhor Jesus perguntou para eles, quantos pães tendes? E disseram, 7. E então o Senhor ordenou que a multidão se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, tendo dado graça, partiu, o próprio Senhor Jesus partiu e deu aos seus discípulos para que pudesse, diante dele, pudesse ser distribuído. E puseram-se então, e diante da multidão, aqueles pães foram levados para a multidão. E a palavra diz também que tinha peixe, tinha alguns peixinhos, e o Senhor Jesus pegou esses peixinhos também, dando graças, ordenou também que fosse dado esse peixe na qual o Senhor Jesus foi partido. E a palavra diz que todos comeram, saciaram-se, e dos pedaços sobejaram e levantaram 7 cestos. E diz aqui que quem comeu foi cerca de 4.000 pessoas que comeu. E a partir daí o Senhor despediu depois de ter alimentado essa multidão. Queridos, há um ensino tremendo nisso. Há um ensino poderoso para nós entendermos que, além da preocupação do Senhor Jesus de ordem espiritual, de nos colocar num lugar de descanso, de conforto, pela palavra que está inserida dentro do nosso coração, Ele se preocupa em dar o alimento para saciar a tua força, para te dar robustez para o seu organismo, para você resistir à jornada da vida. Ele quer te alimentar. Nosso Deus, Ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Por isso, o Senhor Jesus disse que nós não devemos andar ansioso por coisas algumas, com o que há de vestir, com o que há de comer, porque Ele dá alimento aos pássaros, dá alimento à vegetação, dá saúde aos pássaros para que possam
viver e dar toda a harmonia do som, da beleza, tanto do lírio de campo, assim como os pássaros, assim como as aves do céu. O Senhor se preocupa com nós. Ele tem esse cuidado com nossas vidas. O que nós temos que fazer, querido, é crer. Ele não pede que você faça nada por Ele. A única coisa que Ele pede é que você crê nele. O nosso Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. E Ele diz, aqui o Senhor Jesus mostra que Ele partiu aquele pão e Ele colocou as pessoas sentadas. Isso significa, querido, que quando nós queremos a operação sobrenatural de Deus, quando você vê que nós precisamos de ter a ação de Deus, do milagre de Deus sobre nossas vidas, daquilo que nós não podemos fazer, né? São situações que só Deus pode fazer por nós. Qual é a posição que o Senhor Jesus nos ensina quando nós chegarmos nesse lugar? Quando nós chegamos num lugar onde tem que haver uma operação de fé, tem que haver uma operação de milagre na tua vida, porque há uma dificuldade financeira, há uma dívida que você não consegue pagar, há uma situação onde pode haver fome na tua casa, pelo desemprego, pela dificuldade, você já não tem mais condição nem capacidade de resolver esse problema. Você coloca essa posição diante de Deus. Você pediu para Deus em oração. O que o Senhor Jesus pede para você agora, querido? Que Ele dá esse ensino na operação do milagre sobrenatural sobre as nossas vidas, de uma situação poderosa que só Deus pode reverter. Ele pede para que você se assenta. E o fato de você se assentar significa de você se colocar num lugar de fé, que você já não deixa mais de agir conforme a tua força. Você se assenta. E Ele pede para você se assentar num lugar de conforto, para que você fique confortável e que você delibera no seu coração a confiança nesse Deus, querido. Esse nosso Deus é maravilhoso. Ele quer ter uma relação particular com a nossa vida. Ele quer ter uma relação, nosso Deus, Ele liga de indivíduo para indivíduo. É a presença dEle no nosso coração. Essa é a nova aliança que o Senhor Jesus vem trazer do céu para nós, queridos. Não é mais através de operação, através de atitude religiosa, congregacional. Não é mais isso, querido. Nós até temos essa postura de congregarmos, porque nós queremos louvar Deus na presença de todos. Nós queremos dar o testemunho diante de Deus, é a chamada que nós demos esse testemunho. Mas na relação com Deus, querido, de culto, de adoração, isso você faz em espírito e em verdade. Você adora a Deus na individualidade, na particularidade. É isso que o Senhor Jesus veio trazer. Chegou o momento de você adorar a Deus em espírito e em verdade. E esse adorar em espírito e em verdade não é congregacional, é individual. É você, é teu espírito se for colocando diante de Deus. E aí que o Senhor Jesus pede para que você tenha um lugar confortável, que haja conforto, para que você tenha um lugar seguro, de confiança, que você coloque diante de Deus, querido. Esse lugar que o Senhor Jesus está querendo nos colocar. Nós nos posicionarmos, mesmo que seja no meio da multidão, porque nós devemos adorar a Deus, não é simplesmente no momento que nós estamos congregando com nossos irmãos na igreja, na hora do culto, da família, do culto de libertação, não, queridos. Nós adoramos a Deus em todo lugar. Os verdadeiros adoradores, o Senhor Jesus diz que adorarão a Deus em todo lugar. Isso que o Senhor Jesus vem trazer do céu para nós. É esse lugar que nós temos que nos posicionar. De descanso, confiando, nos assentando no momento da dificuldade, para que a operação de Deus se faça. E nós possamos confiar, andar com Ele, certo de que Ele vai nos suprir toda a nossa necessidade, vai trazer a segurança de nós nos estabelecermos numa posição de fé, o Espírito Santo agindo dentro do nosso coração. É esse momento que o Senhor Jesus está trazendo aqui, na hora que Ele trouxe essa graça dele abençoar o pão e multiplicar isso. E a multiplicação, Senhor, quando o Senhor, nosso Deus, faz em nossa vida, Ele sobeja, Ele é abundante, Ele transborda, é uma medida que transborda, querido. Esse é o nosso Deus poderoso. Ele saciou toda aquela multidão. A palavra diz que tinha 4.000 pessoas. 4.000 pessoas foram saciadas por 7 pães e poucos peixinhos. E aí, Marcos narra em seguida que 12 cestos foram
sobejaram e dos pedaços, não, sobejaram e levantaram-se 7 cestos. 12 cestos foi no milagre do capítulo 5 de Marcos. Aqui no capítulo 8 foram 7 cestos que sobrou. Mas você vê a abundância, querido. Como o nosso Deus opera, Ele não está restrito à miséria, de dar os pedaços e achar que vai suprir aquele pedacinho. Não, querido. Nosso Deus, Ele saciou a fome dessa multidão e sobraram 7 cestos de alimento. A população saíram saciadas, saíram confortadas, não só do alimento espiritual que receberam por aqueles 3 dias que transitaram com o Senhor Jesus no deserto, mas também receberam o alimento de ordem física para que eles pudessem recobrar as energias e voltar para a casa deles. É esse ensino poderoso, querido, que o Senhor Jesus demonstra aqui. Quando está acontecendo isso, o Senhor Jesus está trazendo esse poder milagroso de trazer sustento para nossas vidas, do Jeová Jiré, que traz a provisão para nossas vidas, desse Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Nesse momento, querido, chegou os religiosos, aqueles que querem chegar até Deus através do esforço pessoal deles, através da maneira deles, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade dos homens. Eles chegaram diante do Senhor Jesus e cobraram, pedindo para que o Senhor Jesus mostrasse o sinal do céu, né? Pedindo para que o Senhor Jesus desse o sinal do céu para mostrar que Ele era o Messias, o escolhido de Deus. Nesse momento, querido, o Senhor Jesus, a palavra Marcos diz que o Senhor Jesus, suspirando profundamente, isso diz respeito ao sentimento de contrariedade, de tristeza, né? De estar ali aborrecido, de uma tristeza profunda, de ver a incredulidade daqueles homens, né? Homens que se postavam diante de Deus como religiosos, homens que diziam que eram o representante de Deus na terra, eles que tinham a palavra de Deus na mão deles, eles tinham uma lâmpada na mão deles, a lâmpada de Deus estava na mão deles, né? Para anunciar a verdade de Deus sobre os homens. Esses homens chegam para o Senhor Jesus e querem ver um sinal. Quando o Senhor Jesus estava dando de graça sinais e maravilhas para que todos vissem. Mas eles queriam ver um especial de ordem religiosa. E o Senhor Jesus ele não vem com a proposta de religião, querido. Ele não veio uma proposta de mostrar que a vontade do homem é capaz de chegar até diante de Deus. Não, querido. O Senhor Jesus veio para dizer, ele dizia que ele veio para cumprir as Escrituras. A determinação dele era para cumprir aquilo que foi escrito a respeito de Deus, não para satisfazer egos de homens, de tomar atitude para satisfazer o ego dos homens. Isso ele não aceitou. Por isso que ele diz, em verdade vos digo, que essa geração não se dará sinal algum. Ele não estava querendo satisfazer o ego daqueles homens. E aí deixou aqueles homens, voltou a tomar um barco e foi para o outro lado. Ele não ficou atento a essa condição de cobrança que os religiosos tinham a ter com eles. Isso. Nós temos que estar atentos, queridos. Porque nós temos um exemplo de Neemias, que estava fazendo uma grande obra e também foi abordado pelos homens que queriam ter um relacionamento com ele. E a resposta de Neemias foi: olha, eu estou investindo numa grande obra, eu não tenho tempo para perder. E é isso que o Senhor Jesus demonstrou aqui. Ele tinha uma grande obra para realizar, que era fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que estava escrito sobre a vida dele. Ele não ia perder tempo em estar exercendo, satisfazendo o ego da religiosidade dos homens que estavam ali. Isso que ele fez, pegou o barco e foi para o outro lado. E a palavra diz que nesse momento que ele foi para o outro lado, o Marcos relata que os apóstolos tinham esquecido de levar os pães no barco. E estavam sem os pães, eles estavam supridos, eles receberam todo o alimento. Depois de eles estarem supridos, eles esqueceram os 7 cestos, né, que tinha sobrado, né, dos pães que partiram. E aí eles foram com o Senhor Jesus, mas eles estavam com a mente deles de ter esquecido aqueles pães. E aí o Senhor Jesus, olhando para eles, disse: olha, guardai-vos
do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Só que os apóstolos não tinham entendido, porque eles estavam ainda com a mente voltada para aquela condição do milagre, né? do sustento deles. Eles estavam saciados, mas há aquela preocupação que o homem tem natural de estar sempre preocupado com o que quer de comer, né? Com o que está na prateleira, o que está na reserva lá, o que está dentro da geladeira, o que tem dentro da geladeira. Essa é a condição do homem natural. Mas o Senhor Jesus veio trazer para nós, querido, uma condição de homem celestial. Veio trazer para nós o Espírito Santo para nossas vidas. E ele diz que não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É esse lugar que o Senhor Jesus queria mostrar para os apóstolos. Olha, vocês têm que estar tendo uma preocupação com aquilo que vocês deixaram. Essa palavra é poderosa para trazer para vocês, a vida para vocês. Por isso, vocês têm que ter cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O que é isso, querido? O fermento dos fariseus é esse fermento de religiosidade, de você cultuar Deus conforme doutrina de homens, não conforme a vontade de Deus daquilo que está escrito sobre a tua vida. Queridos, a vida da igreja do Senhor Jesus já está escrita. Toda a vontade de Deus sobre as nossas vidas, como nós devemos viver, como nós devemos adorar a Deus, qual é o comportamento que nós devemos ter, qual é o ensino de nós portarmos como homens espirituais, como nós demonstrarmos a árvore que dá bom fruto, como nós temos a boa terra, da qual recebe essa semente e multiplica, recebe essa semente que é a palavra de Deus e multiplica, na qual faz o id, anunciando a palavra, anunciando essa boa nova, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo libertação para as pessoas. Isso, querido, já está tudo escrito. Esse é o entendimento. Nós não temos que fazer a obra de Deus segundo aquilo que o homem acha. Isso é doutrina de homens. O que nós temos que fazer a obra de Deus sobre aquilo que já está escrito sobre as nossas vidas. Já está escrito. A palavra sobre a vida da igreja do Senhor Jesus já está escrita. Nós não temos que colocar a vontade do homem, porque os profetas já anunciaram. O Espírito de Deus já colocou. Por isso que o Senhor Jesus cumpriu aquilo que estava escrito. Ele deu esse exemplo para a igreja dele. E nós temos que conhecer o que está escrito a nosso respeito, para nós fazermos toda a boa obra que diz respeito ao que já está escrito. Então, o fermento dos fariseus, querido, nós não temos ouvido e atenção para essas doutrinas de homens, que impõe sobre a vida dos homens, que coloca julgo e dificuldade e que leva o homem ao erro, a obedecer espíritos de engano e não a vontade de Deus sobre a vida dele. Né? É isso que o Senhor Jesus está falando. Cuidado com o fermento dos fariseus. E quando ele fala cuidado com o fermento de Herodes, o que foi Herodes? Herodes foi um imperador que ouvia a palavra de Deus, ele ouvia, só que ele não se converteu, ele não mudou o comportamento dele. O Espírito Santo apontou o erro dele, deu a orientação para ele fazer um conserto com a vida dele, mas ele, como ele não queria demonstrar fraqueza, ele queria se demonstrar imperador, ele queria se demonstrar forte, que ele não queria demonstrar fraqueza, ele não atendeu a voz do Espírito Santo, ele não fez correção com a vida dele. Ele até gostava de ouvir o que João Batista pregava, ele até gostava de ouvir e mantinha até João Batista em segurança. A atitude dele era até preservar João Batista. Ele tinha uma postura de cuidados com a palavra de Deus, só que o interior dele não mudava. E isso é um fermento perigoso para nossas vidas, porque muitos estão nessa condição, estão frequentando a igreja, estão ouvindo a palavra de Deus, mas não deixa a palavra transformar a vida, não deixa a palavra de Deus trazer o conserto que precisa ser feito com a vida do homem, né? Dos erros do velho homem, da velha condição de homem. Isso precisa ser consertado, precisa ter um acerto. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que... A palavra de salvação é palavra de arrependimento, querido. Tem que haver arrependimento de nossas obras do velho homem. Nós não temos que voltar a viver essa condição. E o Senhor Jesus adverte os apóstolos no sentido de ter cuidado com esse fermento. Em seguida, o Senhor Jesus ainda chama a atenção deles, porque eles estavam preocupados com porque mesmo o Senhor Jesus dando esse ensino para eles terem esse cuidado, os apóstolos, os discípulos, estavam pensando ainda nos pães, na multiplicação dos pães. Essa é a condição do homem natural.
Querido, nós temos que entender que a posição desses discípulos, eles estavam vivendo essa condição, né, de ainda não ter o entendimento pleno do que significa a palavra de Deus, do que significa essa verdade de Deus sobre a vida deles, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. A análise desses homens ainda estava segundo a ótica da carne. Eles estavam tendo a presença do Senhor Jesus, o Espírito Santo estava sobre os olhos dele, estava sobre a visão dele, da atitude, eles estavam vendo um exemplo, né, de ordem natural, de qual é o comportamento de um homem espiritual, que o Senhor Jesus se apresentava como Filho de Deus, como segundo o Espírito de Deus que operava nele. Então eles viam o comportamento de um homem espiritual através da visão, da audição, pela companhia do Senhor Jesus. Mas dentro deles, querido, ainda não existia a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em Pentecoste. Lá em Pentecoste é que eles receberam o Espírito Santo, na qual foi derramado uma palavra de profecia de Joel, né? Do profeta Joel, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E nós recebemos lá em Pentecoste, desde Pentecoste, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, sobre nós, existe uma condição diferente da qual os apóstolos viviam. Sobre nós, o Espírito Santo, com a palavra de Deus dentro do nosso coração, ele opera na transformação de nossas vidas e no entendimento dos mistérios de Deus, no entendimento dos mistérios do reino do céu. Então, nós temos essa vantagem, na qual os apóstolos, naquela condição que eles viveram, não tinham esse local. Eles tinham a vantagem de estar vendo o Senhor Jesus através dos órgãos do sentido. Mas nós, hoje, Igreja do Senhor Jesus, há sobre nós uma glória muito maior. A palavra já diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E nós fazemos parte da segunda casa. E essa glória que é maior, querido, diz respeito a esse Deus maravilhoso que nós vimos aqui o Senhor Jesus operando um milagre, multiplicando pães. Hoje opera dentro de nosso coração. Hoje está dentro de nós o reino do céu no nosso coração. Esse é um poder tremendo sobre nossas vidas, que a Igreja de Jesus não pode perder, não pode ser enganada através de doutrinas de homens e trazer espíritos enganadores para nos tirar daquilo que é vontade de Deus sobre nossas vidas e nos tirar da dimensão de viver o reino dos céus sobre a face da terra e ter as promessas voltadas para a Igreja do Senhor Jesus para nossa geração. É isso que nós temos que estar atentos. Por isso o Senhor Jesus fala a respeito do fermento, para nos cuidado com esse fermento. Muitos estão sendo enganados. Muitos gostam de ouvir palavras anunciadoras que satisfaz o ego, a satisfação do ego do homem. E o Senhor Jesus vai dar um ensino tremendo para nós hoje. Qual o significado disso, querido? E aí o Senhor Jesus chama a atenção deles. Chama a atenção porque que eles não compreenderam, né? E chamou a atenção, olha, vocês não viram quando eu parti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços levantaram? Eles disseram 12. E quando eu parti 7 para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantasse? Os apóstolos responderam 7. E eles dizem, vocês ainda não compreenderam. Isso significa o seguinte, querido, que essa operação do milagre, isso é uma natureza da vida de Deus em nós. Isso é uma condição natural, pela própria presença de Deus em nós. O milagre vai acontecer na nossa rotina. Isso é uma coisa simples para nós que somos ligados no reino do céu. Nós não temos que estar atentos a colocar essas maravilhas como se fosse uma coisa de outro mundo. Na nossa vida que vivemos o reino do céu, isso é um processo natural, querido. E isso vai ter que acontecer, porque Deus habita em nosso coração e é natural que o sobrenatural, que o milagre de Deus aconteça em nossas vidas e nós tenhamos não ficar adorando esses atos, adorando esse milagre, porque isso vai nos levar à condição de religiosidade. O que nós temos que fazer é adorar a Deus, querido. Nós temos que adorar ao Senhor do milagre, não o sinal. Nós não temos que correr atrás do sinal. A palavra de Deus diz que os sinais acompanharão. Esses sinais vão estar atrás de nós. O nosso alvo não é correr atrás de sinal, através de maravilhas. Não, nós não temos que correr atrás. Nós temos que correr atrás dessa palavra.
Nós temos que buscar essa palavra que transforma, que é o verbo da vida, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É a própria presença de Deus em nosso coração, é a própria presença do Espírito Santo dentro de nós. É isso que o Senhor Jesus está dando aqui, é simples. Vocês não têm que ficar atentos, não tem que ficar correndo atrás disso. Por que vocês estão preocupados com isso? Vocês não entenderam ainda. E o Senhor Jesus diz aí que foi para Betsaida. Ele foi para uma cidade. E lá em Betsaida, tinha um cego naquela cidade. E levaram o Senhor Jesus, rogaram o Senhor Jesus. Aqui diz respeito à intercessão, né? Rogaram a respeito de um cego. O Senhor Jesus foi lá, se ater com esse cego. Isso é muito importante para nossas vidas. Porque nós temos um papel a cumprir, queridos. A intercessão. Nós fazemos oração a Deus de ordem pessoal sobre nossas vidas, porque nós somos sacerdotes. O sacerdote ora por si, pela família e por todos aqueles que estão em nosso redor. Então, aqui, rogaram ao Senhor Jesus a respeito de um cego. E o que o Senhor Jesus fez? Respondeu a oração desse. Foram lá e foi ter um encontro com esse cego. Ele foi ter um encontro com o cego. E isso que nós temos que entender quando nós pedimos em favor de alguém. Quando nós pedimos em favor de alguém, você tem que preparar essa pessoa, porque o Senhor Jesus vai fazer a visita a essa pessoa. E o milagre vai acontecer dependendo da resposta dessa pessoa. Porque nós muitas vezes nós estamos fazendo intercessão por pessoas que não querem receber o Senhor Jesus, não querem receber o milagre. E é isso importante para nós entendermos. A intercessão tem que ser feita através de uma palavra de salvação. Você pode até interceder por alguma pessoa, mas pergunta, conhece o Senhor Jesus? Já ouviu a palavra? Dá uma palavra para a pessoa tem que receber o Senhor Jesus. Não tem que jogar pérola aos porcos, queridos. Não é essa a proposta. As pessoas que chegaram ao Senhor Jesus, eles buscaram. A palavra diz que as pessoas se arrojavam, eles vinham para buscar a presença do Senhor Jesus. Há necessidade que há um esforço. O Senhor Jesus disse que o reino do céu tem que ser conquistado pelo esforço, né? O Senhor Jesus falou, desde o tempo de João Batista, o reino dos céus tem sido tocado por esforços, por aqueles que se esforçam. É isso. Por isso que eu falar, o primeiro mandamento é amar Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso esforço. É isso. Então, nós queremos que as pessoas, que o Senhor Jesus receba os nossos pedidos de oração, só que nós temos que ter uma atitude com relação a isso. É você apresentar o Senhor Jesus para essas pessoas, para que eles possam receber, porque o Senhor Jesus vai visitar, assim como aconteceu nesse exemplo aqui em Betsaida. Homens daquela cidade rogaram a Senhor Jesus para intercederem por um cego. E o que aconteceu? O Senhor Jesus ouviu a oração e foi ter com esse cego. Foi ter um contato com esse cego. E quando chegou, o Senhor Jesus pegou aquele cego pela mão, a primeira atitude dele, pegou aquele cego pela mão e tirou da aldeia. A palavra diz que foi para fora de Betsaida. Lá, o Senhor Jesus cuspiu sobre os olhos do cego, impôs-lhe a mão e perguntou, você vê alguma coisa? E aí, aquele cego que deixou de ser cego, abriu os olhos e disse, vejo homens, mas vejo como se árvore andando. Aí então o Senhor Jesus diz que ele pôs a mão novamente sobre os olhos, né? E fez olhar para cima, voltou os olhos do cego para cima e fez olhar para cima e ele ficou. Aí nesse momento, o Senhor Jesus, quando fez isso, voltou os olhos para cima, quer dizer, colocou na direção dos céus, colocou aquele homem na direção dos céus e saiu. E o homem viu claramente. Desse momento ele viu tudo restaurado e viu os homens claramente. E o Senhor Jesus então chamou a atenção dele e falou, vai para sua casa, não entra na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia. Por quê, queridos? Aqui há uma explicação para nós nesse sentido. Por isso que é importante a apresentação que nós fazemos quando nós queremos interceder por alguém, quando há pedido que o Senhor Jesus opere na vida de alguém, quando nós temos que apresentar o Senhor Jesus, porque é preciso que haja conserto com a pessoa precisa vai receber a graça, vai receber a bênção, mas o mais importante para o Senhor Jesus não é operar o milagre para a pessoa ir para o inferno, né? Ele vai operar, dar libertação para a pessoa e depois o destino dessa pessoa ser o inferno. Não, querido.
O mais importante, o Senhor Jesus tem uma história, nós vamos ter conhecimento, que 10 leprosos chegaram diante dele. Desses 10 leprosos, 9 era religioso, eram aqueles que frequentavam a sinagoga. 1 era samaritano. Desses 10 que chegaram, o Senhor Jesus curou os 10. Mas só o samaritano foi agradecer a ele. Isso significa que o Senhor Jesus virou, cadê os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Aí o Senhor Jesus virou para o samaritano e falou, olha, você está salvo. É essa palavra de salvação que o Senhor Jesus veio trazer. Ele não veio trazer um milagre de graça para as pessoas serem como se fossem mercadorias que se compram em balcão de mercadoria, das pessoas ir lá ou no consultório do doutor fulano de tal, que vai lá, compra uma benção, compra a cura. O Senhor Jesus não é isso, querido. Ele veio trazer salvação, vida com Deus, vida eterna. E para nós recebermos isso, o preço disso não é você pagar, não é você semear a salvação. Semeia a salvação com fé, é você crendo nele. E a salvação, querido, esse pacote da salvação, aí vem vida com Deus, cura, libertação, paz, prosperidade em seus caminhos, e você viver a presença do Senhor Jesus junto com você, suprindo todas as suas necessidades. Isso é salvação, querido. Diz respeito à sua vitória aqui na terra e com destino ao céu, com o seu nome escrito no livro da vida, com você participar das bodas do Cordeiro, da qual o Senhor Deus preparou para todos aqueles que crerem nessa palavra de salvação. É isso que nós temos que entender. O Senhor Jesus chamou aquele cego, tirou da aldeia, porque Betsaida fazia parte de uma palavra que o Senhor já tinha dito. O Senhor Jesus já tinha dito: ai de ti, Queruzim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse operado os milagres que foram operados dentro de vocês, muitos teriam sido convertidos. Eles não teriam recebido aquela condenação que eles receberam. E o juízo sobre vocês vai ser muito maior do que Sodoma e Gomorra. Porque o Senhor Jesus operou grandes milagres naquela cidade. Mas ali existia incredulidade, querido. A incredulidade não agrada a Deus. Por isso que o Senhor Jesus tirou aquele cego lá de Betsaida. Porque Betsaida é uma cidade que foi condenada pela palavra de Deus. O Senhor Jesus condenou Betsaida. Porque ele operou muitos milagres e aquela cidade não se converteu à verdade do Senhor. Não se converteu à presença do Senhor Jesus. Eles preferiram ficar na doutrina dos religiosos. Eles preferiram aceitar a conversa dos religiosos, da doutrina da religião. E aí então o Senhor Jesus tirou da aldeia aquele homem. Tirou do lugar de incredulidade. E quando o Senhor Jesus determinou a cura, aquele homem que era um cego, mas a cegueira dele não era só uma cegueira de olhos, era uma cegueira espiritual. Por isso que o milagre foi feito em 2 dimensões, querido. O Senhor Jesus curou os olhos dele, que ele não enxergava nada. Quando o Senhor Jesus determinou a cura, ele recebeu a cura dos olhos físicos. Ele falou: vejo homens como árvores. Ele não tinha visão nítida do homem. Ele não tinha a visão de nitidez espiritual a respeito de tudo aquilo. Aí o Senhor Jesus direcionou os olhos dele para o céu, né? Porque o milagre da cura dos olhos físicos já tinha sido feito. O órgão, olhos dele já estava curado, ele já tinha visão. Ele era cego, estava tudo escuro, ele já via. E aí quando o Senhor Jesus colocou ele com os olhos para o céu, deu uma dimensão espiritual para ele. E aí ele pôde ver nitidamente, ele pôde ver claramente. E muitos, queridos, estão nessa condição dentro da igreja. Muitos estão nessa condição de enxergar, mas são cegos espirituais. E é preciso que o Senhor Jesus venha com a palavra anunciadora, uma palavra do evangelho puro, o evangelho que determina não em função do que vai receber em troca, mas em função daquilo que o Espírito Santo faz. Ele é o realizador da obra, ele é que chama, ele é que coloca, ele é que faz. Isso, quando o Espírito Santo age nesse sentido, ele vai trazer vai tirar essa cura dessa cegueira espiritual. Que você tenha a visão nítida de qual a essência da verdade do Evangelho do Senhor Jesus, dessa boa nova que transforma, e você não vai deixar de seguir doutrinas de homens, doutrina que vai te levar a espírito de engano. Então, é essa verdade que o Senhor Jesus estabeleceu daquele cego, trazendo a cura, e o Senhor Jesus adverte ele para ele não voltar para aquela velha condição. Não volte para a aldeia, para a velha condição.
E aí o Senhor Jesus passa uma passagem poderosa para nossas vidas, querido. Porque o Senhor Jesus chama, quando ele sai de Betsaida e chama os discípulos aí para Cesareia, ele tem um diálogo importante com os apóstolos. Porque ele chegou para os apóstolos dessa caminhada saindo de Betsaida, indo em direção de Cesareia. Cesareia era a cidade governada por Filipe, irmão de Herodes. Ele governava a região de Cesareia. Jesus foi para lá, para o reinado de Filipe, irmão de Herodes, que habitava em Cesareia. O Senhor Jesus ia na direção de Cesareia e conversou com os discípulos dele. Falou: olha, o que dizem os homens a meu respeito? E aí um falou: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, um dos profetas. E o Senhor Jesus: e vós o que disseis? E aí então Pedro, se levantando, diz: tu és Cristo. E Jesus então falou para ele: ó, Pedro, não fala para ninguém isso. Porque a revelação dos céus, querido, ela tem que ser colocada na ordem que o Espírito Santo coloca. A revelação dos céus, o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que ele não andava anunciando essa palavra nas praças, né? Eles não anunciavam essa palavra nas praças. Ele falava em parábolas, porque há um destino essa palavra. Essa palavra são para escolhidos, queridos. Ele falava em parábolas, porque não são todos que são aptos a ouvir a palavra destinada ao reino do céu. Não são todos aptos. Então, o Senhor Jesus chamou a atenção para ele não falar nada. E aí, então, mas ele começou imediatamente a falar, olha, e começou a dizer o que ia acontecer com ele. Olha, nós estamos indo para Cesareia, mas eu vou para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos religiosos. A igreja daquela época, as sinagogas dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, eles vão me condenar e vão me matar. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Quando o Senhor Jesus estava anunciando isso, Pedro chegou para ele e falou: Senhor, como é que você fala um negócio desse? Não começou a repreender o Senhor Jesus, falando para o Senhor Jesus ter pena dele para não estar anunciando isso. E Jesus olhou para Pedro, olhou para os apóstolos e repreendeu Pedro com uma palavra que é muito importante para nós. Porque o Senhor Jesus repreendeu Pedro dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Isso é uma palavra poderosa, porque o que Pedro falou, queridos, chamando a atenção de Jesus, fala a respeito do sentimento de autoajuda, daquilo que livros são lançados no mercado e há uma fortuna que se recebe por essa filosofia, por essa postura de autoajuda. Isso é ciência demoníaca, o Senhor Jesus está demonstrando aqui, isso é satânico. Essa postura de autoajuda é de espíritos enganadores. O Senhor Jesus está dando claro isso, ó, isso aí, denunciando Satanás e colocando que isso cogita a respeito de coisas dos homens, né? Esse sentimento de autoajuda, da lei do pensamento positivo, da lei de você se posicionar dentro da sua esfera, entendeu? Personalística, isso é de homem, né? De você ter seus pensamentos superiores, isso é satânico, querido. Isso não diz respeito à verdade de Deus, porque o que diz respeito à verdade de Deus, ele dá um ensino, e isso é poderoso para nós, porque ele contrapõe essa filosofia de autoajuda, de sentimento de pensamentos positivos, de você ser você ser vencedor conforme a tua ordem de pensamento, conforme a linha de positividade do seu juízo. E o Senhor Jesus contrapõe, ele diz o seguinte, aí o Senhor Jesus, falando isso para Pedro, ele volta para a multidão, e isso diz respeito a nós. Ele voltou para nós, e o Senhor Jesus, e deu o seguinte ensino, porque primeiro ele deu a palavra para Pedro, chamando a atenção de Pedro, por que espírito Pedro estava falando, qual era o espírito que estava sobre Pedro, quando Pedro anunciou aquilo. O Senhor Jesus denunciou, e depois ele voltou para a multidão, voltou para nós, e aí a palavra que o Senhor Jesus direciona a nós, ele diz o seguinte para nós, falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar-se a sua vida, perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma?
O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entra nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Querido, palavra para a igreja, é para nós, querido. Essa palavra é para nós. O Senhor Jesus nos dando a chamada de como nós nos posicionarmos. Como, querido? Essa palavra, o Espírito Santo é que vai cumprir dentro do coração de vocês o entendimento dessa palavra. Nós temos muito que aprender com o Senhor Jesus, querido. Nós temos muito que nos posicionarmos como homens espirituais. Porque o mundo, querido, há muita ciência, há muitas vozes. Você não sabe qual a voz dá, que origem dá. Pedro aqui, ele falou pela voz de um espírito que não era o espírito dele, nem de Deus. Ele falou pelo espírito satânico, quando ele compungiu pelas coisas da carne, né? Pela defesa da carne, pela defesa de si próprio, né? Através do pensamento positivo, através da autoajuda, né? De mensagem de autoajuda. E a igreja do Senhor tem que estar atenta para isso, porque existem muitas mensagens envenenosas que estão sendo lançadas sobre a igreja do Senhor Jesus, em cima dessa conotação de sentimento de autoajuda e sentimento de lei de pensamento positivo. E o Senhor Jesus disse que não é dessa maneira, querido. Nós chegamos diante dele, nós realizamos essa obra, nós realizamos a obra de Deus, segundo a vontade dele, não a vontade da nossa carne. E a vontade dele ele expressou aqui, que nós temos que negar a nós mesmos e obedecer a ele. A voz de Deus a respeito daquilo que está escrito a nosso respeito. Nós vivemos não mais segundo a nossa vontade, não mais a respeito do velho homem, mas viver segundo a vontade de Deus sobre a nossa vida, que nos criou pelo Espírito Santo em nós. Ele que vai nos estabelecer na vida, na relação com as pessoas, na relação do nosso cotidiano. Nós temos que estar atentos a isso, querido. Essa vida que Deus tem chamou para nós, que nós temos que dar esse testemunho. Por isso que ele diz que quando você nega a cruz de Cristo através de uma posição imperial, do fermento de Herodes, de se posicionar não como fraquinho, né? Se posicionar no sentimento de fraqueza, tirando o sentimento de fraqueza, se posicionando com vigor, como imperador, como um homem forte, poderoso em Deus. Isso é satânico, querido. A posição que o Senhor Jesus dá a nós é que nós devemos ser servos, que nós devemos ser humildes, que nós temos que ter contrito de espírito, que nós temos que ter coração quebrantado diante dele e diante do nosso irmão, que nós temos que colocar os nossos irmãos em lugar de honra em vez de nós. Fazer tudo aquilo que o nosso irmão, você queria que o seu irmão fizesse por você, você vai fazer por ele. Esse é o princípio que o Senhor Jesus vai trazer para homens e mulheres destinados ao reino do céu. Daquele que ainda não vai se envergonhar, porque viveu segundo a palavra dele. E é isso, querido, que nós temos essa chamada. Por isso que nós queremos fazer o convite para vocês, de nós continuarmos nesse estudo maravilhoso do Evangelho, da palavra de salvação que o Senhor Jesus trouxe para nós no céu. E nós amanhã vamos estudar o capítulo 9 de Marcos, se assim Deus nos permitir.